Estamos de volta com Em Pauta, falando sobre o Marco Civil da Internet. Nessa segunda parte, pretendemos também entender a importância dessa regulamentação. Lembrando que a elaboração de um projeto com este teor se fez necessária porque, após 18 anos de uso da internet no Brasil, não havia qualquer lei que estabelecesse diretrizes para proteger os seus direitos. Sem o Marco Civil, havia um cenário em que o Judiciário não tinha nenhuma legislação para apoiar suas decisões em casos de disputas judiciais. A gente tem outros assuntos, está aqui o professor Tiago e também a professora Sandra Montardo, desculpe. E conversando então sobre isso, já esclarecemos muitas coisas. Eu queria só para finalizar essa questão ainda, os crimes de internet, será facilitada a investigação a partir de agora? Eu acredito que vai ter que haver, né, um estabelecimento de relação, de equivalência, né, entre as leis como elas são, digamos assim, e as voltadas para a internet, mas é uma primeira medida. Até então, até mesmo questões ligadas ao consumo, por exemplo, o direito do consumidor, tudo tem um termo para isso, tudo era tratado por analogia, eu acho. Então, se baseava a partir, tipo, um e-mail que eu imprimisse e levasse para um juiz não era considerado como prova. Sim. Né? Então, se fazia por analogia. Eu acredito que é um primeiro passo com relação ao anonimato, né, à privacidade. Então, se pode lidar com esses dados mediante uma solicitação judicial. Né? Então, tem essa questão. Acho que o que é importante ressaltar também é que o que a gente deixa público na internet ainda pode ser objeto de monitoramento por parte de uma empresa, enfim, mas o que essa questão da privacidade diz respeito a buscas que eu faça num buscador, espaços dentro de um site que eu clique. É esse tipo de informação que o provedor tem, que ele não vai poder vender para um Facebook, por exemplo, enfim, ou o Facebook usando esses dados e vendendo para empresas, para, enfim, ganhar dinheiro em cima disso, né? O que eu publico é público. E quanto a isso se pode, tem uma série de softwares e de medidas para entender mesmo fenômenos que têm acontecido, né, que têm a sua manifestação online, isso não, de maneira alguma, é ilegal, né? Então isso é importante ressaltar. Não sei se o professor quer complementar. Não, até é importante também manifestar, sobretudo com relação a essas responsabilizações criminais, de publicação de dados e afins. Muito se fala, sobretudo nas redes sociais, sobre AI-5 digital. Vão acabar com os nossos direitos na web, agora todo mundo vai poder... Uma nova ditadura da temos web uma agora. nova ditadura, uma ditadura digital. Pessoal, não é nada disso. Na prática, a internet era uma terra sem lei até poucas semanas atrás. Era o Velho Oeste mesmo. Quem tinha mais poder de persuasão, seja por questões financeiras ou por outros aspectos, acabava tendo condições de remover esse ou aquele conteúdo. Não existe nenhuma iniciativa no Marco Civil para coibir a publicação de conteúdo, de opinião, de divulgação. Se a pessoa é contra determinado aspecto de política pública, por exemplo, ela ainda tem o direito de se manifestar sem nenhum problema. Né? Isso está assegurado, sobretudo, pelo Marco Civil. O que muda é justamente a responsabilização daquilo que tu faz. Se tu fizer alguma coisa que necessariamente é ilegal ou vai contra alguma coisa que seja realmente calúnia, muito importante, né? Calúnia, difamação, enfim, uma série de questões nesse sentido, aí sim há uma responsabilização. Até porque a outra pessoa que foi caluniada tem que ter o direito de poder se defender, né? Tem que ter o direito de poder pedir isso. É aquilo que a gente falava anteriormente, né? Tem mais liberdade, mas com mais responsabilidade, né? Tu é realmente responsável por aquilo que tu publica. Justamente, né? O marco, ele está tentando proteger o cidadão. O objetivo do marco é proteger o cidadão. Seja o cidadão que expressa a sua opinião, seja aquele cidadão que é agredido por uma opinião que não foi bem colocada. Né? Então as coisas estão bem estruturadas nesse sentido. E é interessante para quem quiser realmente esclarecer com um pouco mais de profundidade, né?
entrar lá no site do Comitê Gestor de Internet e tem todo um documento trazendo o Marco Civil, o que muda, quais são os 3 princípios básicos, como se deu o processo. Inclusive, são mostrados ali justificativas para aqueles 3 aspectos principais que são defendidos a partir de declaração dos direitos humanos pela ONU, sabe? Então não tem, então não é coisa que alguém inventou e achou que tinha. Tá tudo baseado, né, no histórico de proteção mesmo do cidadão, porque é importante perceber também que esse evento que teve na semana passada também, o ArenaNet Mundial, ele se direciona para vários setores da sociedade. Então, aparece muito essa expressão multissetorial. Então, é importante assegurar direitos iguais, digamos assim, entre uma grande empresa, um usuário, aqui um estudante, um pequeno empresário, uma organização não governamental. Então, são muitos atores com muitos pesos diferentes de atuação, né, no conjunto da sociedade, e é interessante assegurar os mesmos direitos para todos, e não que alguém que tenha mais, incluindo governos, enfim, que tenha mais poder. Então, nesse sentido, é um absurdo esse tipo de declarações aos quais o professor Tiago referiu, porque é justamente na direção contrária, é pela defesa do cidadão baseado nos direitos assegurados pela ONU. Então, está tudo ali direitinho, né? E visando defender isso, né? Bom, o Brasil é um dos pioneiros nessa questão do Marco Civil da internet, né? A gente pensa que nos outros países a questão já é mais evoluída, mas não, é um dos primeiros. Como é que funciona em outros países? A gente tem alguns países da União Europeia, Suécia, Holanda, que eu me lembro de cabeça, mas tem mais países, né, que já tem legislações e marcos regulatórios para a comunicação digital de uma maneira geral. Tem um caso que é bastante interessante na Holanda, que envolveu o Facebook. Um usuário pediu os dados, né, acho que o marco regulatório holandês permite isso, que tu possa solicitar os dados que tu publicou no Facebook, que o Facebook te devolva isso, né, lá é na forma de um CD. E aí o usuário pediu, o CD veio, e as informações que o usuário havia deletado do perfil dele no Facebook estavam lá, só que havia um status na informação marcado como deletado. Então, ao invés de tu remover, o sistema lê todas as informações e diz, essas aqui são deletadas, são excluídas, eu não posso mostrar. Na prática, isso não pode ser feito, porque o Facebook não pode ter esses dados. Tu excluiu esses dados. Esse usuário processou o Facebook, que tem um servidor na Europa, então era possível que com os servidores na Europa ele pudesse processar, né, a rede social, e levou alguns milhões de euros, né, no processo. Então, esse é o tipo de coisa que o Marco Civil permite fazer. Né? Ok, eu posso recuperar meus dados, eu quero os meus dados que eu publiquei. Chega para ti e tem dados que tu excluiu, que deveriam ter sido removidos na tua base de dados, tu pode entrar com uma ação judicial e pedir a recuperação ou a reparação do dano que está causando, porque estão usando esses dados para outra coisa, além do que tu permitiu. Né? Então, essas coisas estão garantidas. Existem outras iniciativas também na Ásia, acho que Coreia tem Marco Civil já, que também visam a garantir esses direitos, né, e essas possibilidades. Existe até estava conversando com a professora antes, uma questão do Brasil ser um dos pioneiros, e eu não tenho certeza da informação, que é talvez em função da forma colaborativa que foi a construção do Marco Civil brasileiro. Né, dessa questão do usuário poder participar, né, dos setores sociais estarem envolvidos, né, o próprio comitê gestor, que é um comitê independente, está envolvido. Então, eu acho que foi por isso que o Brasil... Não veio do governo, né? Não, isso não é governamental. Isso na verdade, isso é um pouco maior que o governo. Né? A gente tem, por costume, o cidadão brasileiro tem por costume associar as coisas todas ao governo, e nesse caso não foi bem assim, né? Foi um pouquinho diferente.